no ar com mais um podcast Tudo em Mente. Aqui na minha frente tem a doutora Laura Campos. Oi, gente, tudo bem? Doutora Laura, que ela é psiquiatra, especialista em vários transtornos mentais. A gente vai bater um papo aqui sobre a psiquiatria e eu vou aproveitar para que ela possa se apresentar também. Laura, por favor, me fale um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Vamos começar esse papo aí. Bom, eu sou a Laura, mineira, nascida no interior de Minas Gerais, Cássia, acho que ninguém vai conhecer, mas enfim, alô Cássia. Tenho 30 anos, sou formada em medicina pela Unifenas de Belo Horizonte e sou psiquiatra pelo IPMED desde 2018. E estou aí atendendo na psiquiatria aqui em Brasília desde 2019. Ah, legal. E Laura, por que você escolheu a psiquiatria? Cara, eu queria ter uma história bem bonita para contar, mas não. Psiquiatria nunca foi, assim, um desejo meu durante a faculdade. Na verdade, tinha aquele estereótipo da psiquiatria do tipo, ai, meu Deus, será que a gente só vai atender doido? Doido vai bater na gente? Enfim. E nunca foi uma coisa para mim. Eu sempre quis a área da estética, dermato, depois endócrino, porque tem aquela coisa de ser uma área melhor para a mulher, né? Desculpa te interromper, exatamente isso. Tem muitas médicas que entram por causa de dermato, Sim. dessa questão estética, depois muda, né? Como E fora as influências que eu recebia da minha família, né? Do tipo, Laura, pelo amor de Deus, faz dermato, nós vamos ficar todas com preenchimento, botox, mas enfim, passei pela dermato, uma bela de uma frustração, porque eu não gostei da dermatologia. Uhum. Dermatologia é muito mais amplo do que uma estética, né, gente? Dermatologia tem doenças realmente dermatológicas, muitas perebinhas que aí não foi do meu interesse. Endócrino também não foi uma área que me interessou. E aí, quando eu terminei a medicina, eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Não sabia, fiquei meio assim, acho que eu vou prestar clínica, e aí eu vejo de qual que é, vejo se eu quero fazer uma cardiologia ou até mesmo um endócrino. Mas não rendeu. Eu comecei a trabalhar em plantões na UPA, no SUS mesmo. E quando eu estava lá em atendimento, chegava muitos quadros psiquiátricos. Na verdade, a maioria dos pacientes que chegam no plantão são pacientes psiquiátricos. É mesmo? Sim. Plantão a gente acha que quebrou a perna, torceu o joelho. Não é não? Não. Muita gente chega lá achando que está infartando, mas é uma crise de ansiedade. Muita gente chega com uma dormência ali, uma hemiparesia, e aí você vê, faz todos os exames neurológicos e vê que também é um transtorno conversivo, né? Um transtorno que é somatizado. E aí eu me apaixonei, eu falei, gente, é isso que eu quero. Tudo a ver comigo. Chegava também surto psicótico, mas assim, a maioria dos pacientes que chegam lá achando que estão tendo alguma doença orgânica, na verdade são doenças psiquiátricas. E aí, assim, até ficou a famosa do tipo, Laura, é o seu paciente, vai lá, atende, sabe? Então os pacientes pega psiquiátricos... que é seu, pega que o filho é seu. Os pacientes psiquiátricos acabavam indo para mim. E eu me apaixonei pela área, O que é muito estranho, porque quando eu fiz faculdade de medicina, a gente passou por um estágio de toxicologia no João 23, um hospital famoso no Brasil, de trauma e toxicologia. Eu fui agredida por uma paciente psiquiátrica. No comecinho? No final ali, né? Os estágios ali, o internato, ele é mais no final do curso. Entendi. E eu fui agredida por uma paciente que tinha tentado um autoextermínio. E ela queria evadir do hospital e eu fui lá, acadêmica, né, sem nenhum conhecimento técnico da psiquiatria. Fui lá tentar abordar ela. Não, minha senhora, não faz isso e tal, por favor, vamos ficar aqui. Pá. Foi cada puxão de cabelo, cada tapa que ela me deu, que tiveram que vários homens ali apartar, porque puxar cabelo é difícil a pessoa soltar, né? Cabelo grande, mas E aí eu tive que dar uma bela de um chute numa canela dela, que eu nem lembro mais como foi. Cara, bastidores da medicina, tá? Vocês acham psiquiatra que é o quê? não é tão lindo assim, não. Mas me apaixonei. Isso não significa que eu gosto de apanhar, mas eu me apaixonei pela área, entendeu? Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. É isso. Que eu legal. sou apaixonada pela área, apaixonada. Então é cuidar de pessoas. Mais do que um ferimento, é a cura da alma, digamos assim. Porque a nossa mente é a nossa alma, né? E não só isso, né, Yuri? O ouvir, o acolher. Ninguém está com paciência para isso hoje em dia, né?
Ninguém está com paciência para ouvir, para acolher. Na verdade, as pessoas estão muito mais preocupadas com resoluções. Você vem aqui, me dá um conselho, você vem aqui se desabafar para mim, eu falo, não, Yuri, mas calma. Também não precisa disso tudo. Cara, às vezes você só quer desabafar. Você não precisa ter solução de tudo. Você não precisa saber sobre tudo, né? E às vezes é um mundo um tanto egoísta, porque às vezes as pessoas não são muito ouvidas, né? Não. Todo mundo quer falar, mas poucas pessoas querem ouvir, né? E quando ouvem já com para rebater, né? Ninguém ouve para escutar. Tem até a comunicação não violenta, né? Uhum. Ninguém ouve para escutar. As pessoas ouvem, na verdade, já para rebater. Já tem uma ideia formada antes mesmo de você terminar a frase. E muitos querem ter razão. Com certeza. Com certeza. Então vamos lá. Aí você entrou, você começou a ver. Você passou pela sua cabeça, por exemplo, fazer cirurgia? Nunca. Não, eu sou completamente da área clínica. Uhum. Odiava. Cirurgia ambulatorial era uma coisa que eu sempre queria fugir. Nossa, cirurgia de unha encravada, pelo amor de Deus, gente. Quer isso Ficar não. em pé o tempo todo, você não poder encostar em nada, porque, nossa, tá no campo, não pode como é que fala? Infeccionar, não sei o quê, enfim, não. Entendi. E vamos lá, você tocou aqui num ponto que é muito interessante, que pega até uma área que eu lido bastante, né, que é a questão das pessoas quererem buscar respostas prontas e velocidade da luz para resolver seus problemas. Uma coisa que você falou que é interessante, que é o seguinte, os pacientes chegam muitas vezes querendo ser ouvidos. Uhum. Às vezes você ficar em silêncio, mas você está com o silêncio ativo, presente, estou te ouvindo, paciente. Uhum. Já é uma coisa que muda o dia dele, né? Mas existem pacientes que muitas vezes procuram o psiquiatra procurando justamente a pílula mágica. A pílula mágica existe? Não, quem dera existisse, gente. Quem dera, não existe. Na verdade, eu até estava estudando um pouco ontem e é uma coisa que eu sempre falo nas consultas. O tratamento psiquiátrico, né, ele envolve 3 pilares, assim, que é a psicoeducação, ou seja, você saber sobre o seu transtorno, você saber um pouco sobre si mesmo, o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, às vezes, ele não vem só de livros, não vem só do que você vê de si mesmo, mas também da psicoterapia, né? Então, a psicoterapia te auxilia muito nisso. Além de o tratamento farmacológico. E o tratamento farmacológico nem sempre vai ser na primeira decisão, na primeira medicação. Na verdade, eu brinco com os meus pacientes que o tratamento farmacológico ele é que nem encontrar o amor da sua vida. É difícil quem encontra de primeira, né? A gente erra bastante até a gente achar. Então, porque o nosso cérebro ele é único. Até existem aí testes genéticos para a gente saber qual que é a melhor medicação para tomar e tudo, mas são testes muito caros, que não são liberados pelo plano de saúde, e ainda existem aí alguns vieses sobre esses testes. Então, a gente acaba ainda fazendo ali na lei do erro e acerto mesmo, sabe? Baseado nos sintomas que o paciente sente, a gente consegue ali definir os efeitos colaterais que vão ser até positivos para o paciente. Então, às vezes, o paciente está tendo ali uma insônia, eu quero que ele fique mais sonolento, então eu vou entrar com uma medicação que tem um efeito colateral um pouco mais sedativo, entendeu? O paciente está com uma compulsão alimentar, então eu vou entrar com uma medicação ali e uma ansiedade, então eu vou entrar com uma medicação ali que vai ter um efeito mais anorexígeno, vai controlar um pouco mais o apetite do paciente, que são efeitos colaterais. Né? Uhum. Por isso que o tratamento ele é tão individual, sabe, Yuri? Uhum. Não adianta você, Yuri, tem algum transtorno, aliás, se autodiagnostica, né? Autodiagnostica com um transtorno, eu tenho ansiedade, vi ali na internet. Dr. Google, né? Dr. Google não prescreve nada, não é médico, tá? E o doutor Instagram também, né? Também, cara, porque não pode. Essa coisa da pandemia, os médicos, enfim, os psicólogos também vieram aí com... que foi uma porta de entrada muito grande. A gente tem muitos frutos disso. Uhum. Mas a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente posta. Então, sempre que eu coloco lá os meus posts, eu falo, o post é apenas informativo. Se você se enquadra em alguma coisa ali, você procure o seu psiquiatra, você discuta com o seu psiquiatra. Se você não tem, comece a buscar, né? Porque ainda tem isso. E aí, as pessoas, né, Yuri ali, tem a sua mãe que toma tal medicação e você acha que essa medicação vai funcionar para você. E, cara, são 2 indivíduos, né?
a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, para mim, não existe fórmula mágica. Existe esses 3 pilares que são extremamente importantes, eles estarem todos bem alinhados para que a gente consiga fazer um bom tratamento. Sabe o que eu acho interessante? Poucos médicos... Eu já fui em vários médicos. Atualmente eu estou com o meu psiquiatra, o Dr. Flávio, aqui em Brasília, muito conceituado, psiquiatra também. E ele faz uma coisa que poucos médicos fazem, que é explicar isso. Do tipo assim, olha, você está vindo aqui, a gente vai tentar isso aqui. Porque muitos pacientes, às vezes, vão no médico, aí eu não sei também se é questão do atendimento, ou porque é pouco tempo, enfim. Mas o médico ele não explica para o paciente que ele pode se frustrar. Que eu não estou dando uma pílula mágica, mas que aquilo ali é uma tentativa com base em todo o estudo científico que o médico tem acesso. Então, as pessoas têm que entender justamente isso, que muitas vezes não é de primeira, né? Como a Laura falou, não é de primeira que você encontra o amor da sua vida, ou seja, um medicamento que pode te ajudar, e tudo é uma tentativa e erro. Desculpa te interromper. E não só na primeira tentativa, não só no achar a medicação também, mas também no processo do tratamento. Vão ter recaídas. É normal que tenha. Porque a vida é cheia de altos e baixos. A vida é cheia de fatores estressores, né? Todo dia a gente mata um leão por dia. Todos os dias. Todo mundo. É a gasolina que aumenta, é o imposto de renda, é uma demissão do trabalho. São gatilhos. Gatilhos que vão impactar com certeza no seu transtorno. Então, a medicação ela não vai deixar você ali linear. O normal é que o objetivo dela é que ela te deixe o mais linear possível para não te gerar prejuízos. Mas, dentro disso, pode acontecer recaída. Isso não significa nem que a medicação agora está fraca para você, sabe? Porque as pessoas acham, a medicação acostumou com o meu organismo. Não necessariamente. Aí elas fazem o quê? Aumentam a dose por vontade própria. Não façam isso. Não façam isso, né? Então, a gente precisa pensar nisso também, que a nossa vida é uma montanha russa. Vão ter momentos que a gente vai estar alto, vão ter momentos que a gente vai estar lá embaixo, e que é normal, desde que isso não seja persistente, permanente. Então, essas recaídas elas não podem ser tão prejudiciais a ponto de ficar ali por muitos dias, muitas semanas. Aí sim a gente pode dizer que é uma recaída, e aí sim a gente tem que fazer reajustes da medicação, ou até mesmo trocar a medicação, né? Interessante. E não apenas isso, né? A gente sabe que muitas vezes, boa parte dos pacientes precisa de mais de um tipo de intervenção. E a gente está falando aqui sobre psicoeducação, um assunto que você entrou, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso também. Mas, na sua opinião, os pacientes que chegam para você, estatisticamente, você fala que desde a época antes de você decidir isso, da psiquiatria, já chegavam pacientes que tinham essa tendência a estar com algum transtorno psiquiátrico, e não era taquicardia nem nada, né? Era uma questão da mente. E aí você conversando, ouvindo, aí prescrevendo, enfim, fazendo seu atendimento, a pessoa ia tendo um progresso. Vamos falar um pouquinho aqui, eu não sei como é que eu entro nesse assunto, se eu falo primeiro sobre o tratamento multidisciplinar, ou interdisciplinar, ou a gente pergunta um pouco, que eu acho que é uma pergunta mais básica, que as pessoas têm mais dificuldade, mais dúvida. Qual que seria a diferença entre psiquiatra e psicólogo? Parece trivial, mas muita gente confunde. Bom, existe um conceito totalmente errôneo de que a psiquiatria cuida da medicação, da parte medicamentosa. E eu entendo, em partes, esse conceito, porque há psiquiatras ainda que se preocupam só com a parte medicamentosa e aí terceirizam os fatores psicossociais para o psicólogo. E não é assim, é uma abordagem multidisciplinar e ela precisa ser em conjunto mesmo. Nós somos uma equipe. Então, o psiquiatra, ele faz sim também abordagens psicoterápicas, mas não com o conhecimento técnico que um psicólogo tem, né? A psicologia não é só ouvir, a psicologia tem intervenção, isso é muito importante dizer, tá, gente? Você não vai pagar ali para ficar 1 hora para o psicólogo só te ouvir. Se estiver fazendo isso, está errado, tá? Então, assim, tem realmente intervenção psicoterápica. Tudo que você leva ali para o seu psicólogo, ele te dá devolutivas e até mesmo devolutivas que são até práticas, assim, né? Você tem que aplicar na teoria, como a cognitivo-comportamental, por exemplo. Então, o psiquiatra, ele cuida dessas questões psicossociais também, mas
sem abrir mão da psicologia. A psicologia ela vai entrar muito mais nessas questões psicossociais, até porque ele vê você semanalmente, em alguns casos 2 vezes por semana e até quinzenalmente, né? Quando o paciente já está estável. Então, ele tem muito mais tempo para abordar essas questões psicossociais do que o psiquiatra. Mas existe a única coisa assim, mais diferente que seria que o psicólogo não pode prescrever medicação, né? Já o psiquiatra, sim. Mas essas abordagens psicossociais também são feitas pelo psiquiatra. Ou seja, é importante os dois estarem andando juntos na maioria das vezes. Exatamente. O que eu acho muito errado, Yuri, até não ter essa comunicação entre o psiquiatra e o psicólogo, sabe? Então, o paciente, ele tá ali, não existe esse quadradinho do, é o psiquiatra e o psicólogo. Não. Todas as vezes que o paciente sair da consulta, eu acho extremamente importante eu debater sobre o caso, a impressão que eu tive do paciente naquela consulta, a intervenção medicamentosa que eu fiz com o paciente. Então, é muito importante a gente estar bem alinhado, porque o psicólogo vai ter alguns insights que eu não vou perceber. Até porque eu vejo o paciente mensalmente, né? Geralmente, assim. Ou, às vezes, bimensal. Então, é muito importante essa devolutiva que o psicólogo nos dá. E é muito importante também a devolutiva que a gente dá para o psicólogo, sabe? Então, esses 2 insights ali em conjunto otimizam muito o tratamento do paciente. É muito benéfico para o paciente. Qual que é o maior desafio dentro da psiquiatria, assim, com relação a transtorno, atendimento, acompanhamento? O que se sente ainda que a psiquiatria pode melhorar? Da psiquiatria ou da forma como as pessoas lidam com a psiquiatria? Da forma como as pessoas... Tabu. Com certeza. Né? O tabu. As pessoas acham que quem vai no psiquiatra é doido, assim. Precisa estar num limite ali de loucura. O psiquiatra é a última ponta, né? É a última tentativa. Ponta e, assim, já chegam lá achando que vai ser, assim, uma consulta pesadíssima. E, às vezes, não é. Eu até faço questão de deixar o paciente... Meu consultório, ele é até bem colorido, bem lúdico mesmo. E quando o paciente entra, ele até se... Hoje não mais, porque hoje eles já me procuram sabendo quem é a Laura, né? Através do Instagram e tudo. Mas antes, as pessoas entravam no meu consultório e olhavam assim... Nossa, eu estava esperando uma psiquiatra de óculos, velha, gordinha, ranzinza. Falei, não, gente, psiquiatra não precisa de mal com a vida. De mal com a vida, do tipo...